Queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus seja e continue conosco, sobretudo nesses momentos onde estamos reunidos para mais um estudo do livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, intitulado Desobsessão, através do espírito de André Luiz. Nós hoje vamos procurar estudar do capítulo 6 até o 8º e vamos dar uma recapitulação rápida sobre o capítulo 5. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, convidamos a todos à oração. Fechemos os nossos olhos e, ajoelhados em espírito, roguemos ao Senhor que abençoe o nosso estudo desta oportunidade, que não nos falte o concurso amigo da espiritualidade do bem e da luz, e que o Senhor nos empreste o dom da interpretação, e que o que estudarmos nesta oportunidade, que possamos interiorizar e colocar em prática durante todos os nossos trabalhos nas reuniões mediúnicas de desobsessão. Então, que o Senhor nos dê permissão para darmos por iniciado o estudo desta noite e desta oportunidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, recapitulando, companheiros, o capítulo 5, André Luiz vem nos aconselhar a não nos abstermos de irmos à casa espírita para cumprirmos com os nossos deveres por conta da chuva, do frio, dos ventos, do calor insuportável. Que isso não se torne um impedimento de irmos à casa espírita. Entrando no capítulo 6, dando continuidade aos impedimentos que porventura venham se apresentar antes de irmos ao trabalho, André Luiz vem nos orientar sobre a superação de impedimentos, como no caso, visitas inesperadas. Quantas vezes estamos para ir ao trabalho e a campainha toca? Chega um parente distante, um amigo, um familiar que temos muita intimidade. Isso não nos deve causar também um impedimento de irmos à casa espírita. E André Luiz nos diz que na lista dos impedimentos naturais, um existe dos mais frequentes: a visita inesperada. Compreende-se o constrangimento dos companheiros já prestes a sair de casa para o serviço espiritual. Em alguns casos, é um parente necessitando de palavras amigas, de outros, um companheiro reclamando atenção. Que isso não seja tomado à conta de óbice insuperável. Isso quer dizer que podemos resolver rapidamente o problema. Mas André Luiz nos aconselha, através da humildade, da simplicidade, da serenidade e, sobretudo, da sinceridade, de expormos a visita
inesperada o dever que nos espera, não é? Explicando com delicadeza o porquê precisamos nos ausentar. Às vezes, o companheiro ou a companheira de jornada também nos acompanha ao serviço espiritual naquele momento. Então, convidamos educadamente a visita inesperada a nos acompanhar até a casa espírita, para que possam assistir uma palestra, para que possam tomar um passe e se fortalecerem e retornarem aos seus lares mais tranquilos e mais serenos, porque muitas das vezes eles vêm nos visitar inesperadamente, buscando a resolução de um problema que lhes aflige ou uma contribuição, às vezes até financeira, para um momento que estão passando difícil. Então nós convidamos a nos acompanhar, mas eles não podem posteriormente participarem da reunião mediúnica de desobsessão. Em outros casos, o companheiro ou a companheira continua no lar, mas nós temos que cumprir com o nosso dever. Então, a visita ficará com o nosso companheiro ou com a nossa companheira no lar, conversando, se explicando, pedindo ajuda, mas nós temos que cumprir com o nosso dever. E que isso não nos impeça, seja qual for o problema da visita inesperada, de irmos ao serviço espiritual. No capítulo 7, continuando com os impedimentos, André Luiz também vem nos orientar, nos sugerir, nos aconselhar a superarmos alguns contratempos que também venham a aparecer no momento em que temos que ir ao serviço espiritual. E ele diz que na série dos obstáculos, que em muitas ocasiões parecem inteligentemente determinados a lhe entravarem o passo, repontam os mais imprevistos contratempos à frente do servidor da desobsessão. Como, por exemplo, uma criança que cai e começa a chorar desesperadamente. Às vezes não achamos a chave para abrir a porta para sairmos. Às vezes acaba a energia. Outras, acontece um colapso na condução que nos levará à casa espírita. Outras vezes aparecem dificuldades enormes no trânsito que vemos pela televisão ou pela internet que está muito congestionado. Então, nada desses pequenos imprevistos que acontecem podem nos pedir de irmos ao serviço espiritual, aos nossos irmãos necessitados. E muitas das vezes, muitos de nós sabemos que durante o dia o plano espiritual coloca ao nosso lado irmãos que serão provavelmente assistidos naquela oportunidade de trabalho. Outras vezes atraímos pela nossa má conduta durante o dia, pela nossa falta de vigilância, né? E de atitudes no bem, irmãozinhos que estão naquela faixa vibratória. Então nós damos sintonia a essas entidades que muitas vezes levamos para os nossos lares e que nos impedem, com esses pequenos contratempos, de irmos ao serviço espiritual. Então André Luiz nos chama a atenção para que nos atentemos
né? Sabendo diferenciar o que é um contratempo natural do que é um contratempo influenciado pelas entidades que ainda não estão na luz. Então, nada disso pode nos perturbar. Temos que ser mais fortes, com o pensamento voltados para a nossa responsabilidade e para o cumprimento do nosso dever assumido junto à espiritualidade para esse tipo de reunião mediúnica. Já no capítulo 8, um outro impedimento que André Luiz diz como natural. Circunstâncias existem que pesam na balança do trabalho por obstáculos naturais. Por exemplo, uma viagem inesperada. Pode acontecer que a obrigação profissional assim exija. Noutros casos, irmãos, uma moléstia grave nos acomete ou acomete alguns dos nossos familiares. Às vezes, o impedimento natural, como tivemos há pouco tempo atrás, uma pandemia, não é? Isso nos impede de irmos à casa espírita, ao trabalho que assumimos. Outras vezes, uma gripe muito forte também nos acomete. E nós, com a preocupação de não transmitirmos aos nossos irmãos da casa espírita, ficamos no nosso lar. Quantas vezes isso já aconteceu conosco, não é mesmo? Outras vezes, uma mulher, uma irmã, que é um membro da equipe daquela reunião mediúnica, que engravida. Já falamos em outra oportunidade que a gravidez é um impedimento natural, que André Luiz orienta a não participar de um trabalho deste porte. Outras vezes, as mulheres estão naqueles dias e André Luiz também orienta para não trabalharem mediunicamente naquele dia. Poderão ir à casa espírita, tanto a que está grávida como a que está naqueles dias, para assistir uma palestra, tomar um passe, até passar por um tratamento. Mas permanecer no trabalho ou ser um obreiro do trabalho não é aconselhável. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas é necessário que nos atentemos sobre tudo o que nos orienta André Luiz, porque muitas das vezes nós temos até o conhecimento de tudo isso, por termos já bastante experiência num trabalho desse porte, mas nos esquecemos. Somos seres humanos que erramos, acertamos, mas temos que ser mais vigilantes e mais responsáveis, mais comprometidos com o trabalho que se endereça aos irmãos equivocados, sofredores ou de corações endurecidos. O plano espiritual sabe quando é um impedimento natural ou quando é um contratempo que podemos resolver de uma forma equilibrada e serena, não é? Mas que possamos vigiar mais as nossas mentes quando acontecem esses pequenos contratempos que aparentemente nos impedem de irmos prestar a nossa pequenina colaboração num trabalho deste naipe. Então, companheiros, nos atentemos ao que André Luiz nos propõe, nos aconselha, nos orienta, para que melhor nos conduzamos num trabalho tão importante e tão sério como é de uma reunião mediúnica de desobsessão. Então, esperamos de alguma forma termos sido úteis nesta oportunidade
de levarmos aos nossos irmãos um pouco de entendimento sobre o que nos orienta a espiritualidade do bem e do amor. Agradecemos a atenção de todos, a paciência que todos tiverem em nos ouvir e nos despedimos pedindo ao Senhor de nossas vidas que continue nos abençoando no firme propósito de aprendermos um pouco mais a servirmos na seara do nosso Mestre Jesus e que Ele continue nos guiando sob sua égide em todos os dias de nossas vidas. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.